Olá, boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para darmos início a mais um estudo do Livro dos Médiuns. E hoje vamos estudar sobre o tema da segunda parte, capítulo 6, das manifestações visuais, item 100 até 23º, né? Acho que é 133, deve ser. Acho que a gente anotou errado aqui, peço perdão. Não, Com o porque é nosso pergunta, Paulo. O Ah, item é o tá. 100, aí vai entrar nas perguntas até a 23º, ok, terceira perfeito. pergunta. Obrigado, Edvaldo. Olá, Radan, seja bem-vindo. E hoje vamos. E aí eu quero passar a palavra para Sheila, né? Todos autorizam a gravação? Legal, ótimo. Então hoje vamos começar com o preparo Sim, de... Obrigado, Sandra. Vamos começar com o preparo de ambiente com a Sheila, em seguida vamos fazer a prece. Por favor, Sheila. pois não. A mensagem do livro Palavras da Coragem, número 3, Brilhe vossa luz. No vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens densas, atendendo a propósito deliberado, às vezes por séculos vários. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de quem se nutrem. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Anotamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se alimente de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade interior, é que esta página foi escrita. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da elevação para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que se ilumina a sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar. Repetimos nós. Emmanuel. Então, é um convite, né? Como ele mesmo está dizendo, é um convite. A gente pode aceitar ou não esse convite. E o convite feito pelo próprio Jesus, né, gente? Brilhe vossa luz. Então, que a gente aproveite essa noite de hoje para os ensinamentos todos que virão, para nos auxiliar a fazer com que essa nossa luz brilhe, né? Perfeito, Sheila. E nessa vibração, nesses pensamentos de amor, nessas reflexões que aqui nós ouvimos, ditadas pelo Espírito Emmanuel, possamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo pelas experiências vividas na carne, agradecendo ao Mestre Jesus
pelas oportunidades que estamos tendo. Oramos, Senhor, pelos nossos familiares, entes queridos. Rogamos também por aqueles que padecem, seja através dos sofrimentos físicos, psíquicos e espirituais. Rogamos para que todos possam encontrar a luz do teu Evangelho. Que a tua paz se faça presente entre nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, quero passar a palavra ao nosso querido colega Edivaldo, que vai falar sobre o tema das manifestações visuais. Edivaldo, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. O nosso papel aqui é estimular a conversa da noite, que vai ser em cima do tema dessas manifestações visuais. É um tema bem interessante. Deixa eu projetar a tela aqui. Todos estão vendo? Sim, Edivaldo. Sim. Sim. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Acho que assim ficou melhor, né? Bom, então, como falamos agora há pouco, vamos estudar das manifestações espíritas, que é o capítulo 6, das manifestações visuais, e esse primeiro início tem as noções sobre as aparições, que depois vai falar sobre um ensaio teórico, espíritos glóbulos e teoria da alucinação. Vai falar sobre o item 100, e vamos entrar na pergunta 1 até a 23 ou 22, Paulo? Será? 23. É 23, né? A pergunta é 23. Aí Kardec começa já no item 100 a escrever o seguinte: de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca desse assunto. Alguém aqui no estudo já pôde ver um espírito? Eu Como foi a situação? Você pode... estava indo para a campanha Alta de Souza, né? E tinha um muro que tinham construído. Aí, de repente, eu vejo sair do muro um rapaz. Aí eu falo para minha amiga que está comigo. Ele falou, oh, rapaz, olha só, mal construíram, o pessoal já quebrou o muro e está passando pelo muro. Aí ela falou assim, aonde, Cleide? Eu falei, ali na frente, aquele rapaz. Eu falei, que rapaz? Aí eu fui querer correr para passar na frente dele e não consegui, mas onde ele passou estava fechado. E, assim, é normal, igual como quem estivesse vendo, eu estou vendo você. Então, você conseguiria descrevê-lo, por exemplo? Ele é assim? Até hoje eu consigo. Ele é... Vamos dizer que hoje eu tenho uma noção de tamanho, ele tinha mais ou menos 1,60 m, magro, calça jeans, uma jaqueta quadriculada, e entrou no centro que eu frequentava na época. E lá dentro você não viu ele? Não, não vi. Só viu nesse momento, né? Só vi nesse momento. E depois, graças a Deus, não vi mais espírito. Alguém mais viu? Que experiência fantástica, Cleide. Foi bom, né? Alguém levantou a mão? Eu, Gisele.
Pode falar. Eu, desde criança, vejo. Eu e minha irmã. Uhum. A última vez, assim, eu não frequentava o centro. Eu comecei a estudar aqui, né? No Vinho de Luz, no Livro dos Espíritos. Aí, a última vez faz um ano que eu vi, eu estava limpando a frente para o Ano Novo, né? Minha irmã, ela atende pessoas, ela é da área de estética. Aí as pessoas estavam entrando, aí entrou uma mulher, uma criança e um rapaz também. Vi também um rapaz moreno, com a camisa gola polo, cabelo cortadinho, bem bonitinho. Também consigo descrever normal. E eu e meu marido vimos. E aí Uhum. a menina e a neném saíram, né? A criança que estava com ela, e eu virei para minha irmã e falei, ué, cadê o rapaz? Ele saiu e a gente não viu, aí, que rapaz? Aí não tem nenhum rapaz. Aí a minha mãe também, não, ninguém entrou aqui, não. Aí eu e meu marido ficou olhando assim, nossa, meu marido nunca tinha visto, né? Eu vejo desde criança. Aí agora eu estou estudando para entender, né? Entendi. Você não vê constantemente, então, né? Você Não, vê aí agora esporadicamente. eu estou frequentando o centro aqui perto de casa, Uhum. e aí no centro eu não vejo. É estranho, né? Você vê na rua, por exemplo? Pois é assim, na rua, como é que eu vou saber se é uma pessoa, se é um encarnado ou um desencarnado? É complicado, né? Vi já na casa da minha avó, na casa da minha avó é um espírito que fica lá, né? Eu vi, minha irmã viu, outras pessoas também já viram, a menina, né? Ela sempre fica lá. Mas, assim, eu evito ficar sozinha na casa da minha avó, não gosto de ver. Uhum. Né? Quando aparece na sua casa, tem como você comprovar, né? Sim, quando está sozinha. Agora, na rua, eu não sei. Assim, Mas, como a gente vê tão nítido, aí não tem como saber se é ou não é. uhum. Entendi. Mais alguém levantou a mão? Magda. Pode falar, Maria. Não é que eu vi, né? Na Uhum. época, eu trabalhava no hospital, e nessa sala que eu trabalhava, tinha uma sala, e depois na outra sala, era onde colocava os corpos na geladeira, que as pessoas faleciam durante a noite, né? Aí ninguém queria trabalhar lá, porque com medo. Eu dizia, gente, quem já foi não vem prejudicar ninguém, não. Aí, um certo dia, eu estava voltando do almoço, mas toda vez que eu entrava na sala, eu fazia uma oração, né? Para aqueles que estavam ali, para aqueles que tinham saído. Aí, num dia, eu cheguei, assim que eu fui entrando, que eu deitei para descansar do almoço, assim que eu fechei o olho, assim, aí eu vi assim, obrigado pelas suas orações. Aí eu abri o olho, olhei para lá, olhei para cá, não vi ninguém, né? Aí quando eu fechei o olho de novo, aí falaram de novo assim, muito obrigado pelas suas orações. Eu digo, tá bom, de nada. Só isso, não vi isso. Ai, menina, meu Deus do céu, eu tinha saído correndo. Bom, já na primeira pergunta, Kardec escreve o seguinte: podem os espíritos tornar-se invisíveis? E os espíritos responderam: podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro, que entra dentro do relato de vocês aí. Aqui é uma nota de Kardec. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, diz-se que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar a sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Então, ele vai separar bem essa questão de ver em vigília, em acordado, e a gente conseguir ver durante o sono, durante o estado de emancipação da alma. Nesse estado de emancipação da alma, acho que todo mundo que está aqui tem algum relato
principalmente de conversas, por exemplo, com entes queridos, com amigos que fazia muito tempo que não via, né? Então, acho que todos acabam vendo, ou podem trazer o relato dessa visão de ter visto um parente, por exemplo. Vocês tiveram essa experiência já? Essa semana, Edivaldo, 2 vezes seguidas, eu estava dormindo, sonhei com a tia minha, que já é falecida, e várias outras tias que eu não conheci. Tudo num casamento, todo mundo alegre. Inclusive, eu digo, "Oxente", aí eu acordei. Aí, quando eu acordei, eu lembrei do sonho, né? Porque a minha tia Ivanilda, ela foi sempre presente na minha vida. Aí eu dormi. E quando eu tornei a dormir, aí tornei a sonhar com o mesmo sonho, com as mesmas pessoas nesse casamento. Só que eu não sabia quem era que estava casando. Procurava, não via noivo, não via noiva, mas era uma festa de casamento. Inclusive, a minha mãe que me criou, ela estava nessa festa. Eu só não a vi, eu só lembro que eu falei assim, mãe, vem para me apresentar minhas tias biológicas, e assim eu acordava. Entendi. Mais alguém? Edvaldo, Oi. Eu vejo, eu já tenho muita experiência sobre visão, assim, sabe, de várias formas, de vários jeitos, mas em sonho não me lembro. Eu já tive sonhos também, mas não me lembro de aparições de alguém assim, não. O que eu vejo que ocorre comigo mais assim, em questões naturais, andando, em uma situação comum, eu vejo mais na minha mente, né? Eu tenho uma tia que falecida, que se eu ver ela, é alguém que está morrendo próximo. O dia que a minha mãe morreu, eu vi no dia que ela estava doente ainda no hospital, antes de falecer, eu vi meu pai, que já tinha falecido, minha tia, e um sobrinho que faleceu no pé da cama dela, assim, sabe? Todo mundo arrumado. E ela falou que queria ir embora porque eles estavam esperando. Entendi. Mas, assim, sonho, não tem como falar nada, eu não consigo lembrar ou não consigo identificar nada nesse sentido. Obrigado pelo depoimento. Mais alguém? Eu já relatei para vocês, né, um sonho que eu tive com minha mãe, então eu tenho muitos sonhos com minha mãe. E aí eu sinto que realmente é um encontro. E aí teve um muito interessante que eu fui dormir assim muito saudosa e desejando um abraço dela. E ela chegava, eu sabia que ela no sonho ela se apresentava como se tivesse permissão para vir nos ver. E eu abraçava ela demais, sentia o abraço e ficava gritando meus irmãos para virem que minha mãe estava lá, para que eles viessem ver também. Então foi um sonho muito bom e eu sinto realmente como se fosse um encontro. Alguém mais levantou a mão? Gisele. Pode falar, Gisele. Eu já tive alguns sonhos. Foi com meu avô, quando ele morreu, né? Ele veio se despedir, né? E o último foi com a minha prima, né? Que ela morreu de Covid. E aí eu sonhei que ela estava no plano espiritual e muitas pessoas batendo palma para ela. Ela estava com um vestido branco. Assim, foi lindíssimo o sonho. Ela tinha síndrome de Down, né? E aí as pessoas, quando recebiam ela, assim, ficavam batendo palma. É uma sensação muito boa. Eu até falei para minha tia, né, que ela ficou muito triste, né, quando na morte dela, que era a única filha. Eu falei, não, ela está num lugar maravilhoso, ela foi recebida por pessoas maravilhosas. Aí contei isso. Foi um sonho muito, muito lindo. Essa
essa relação, ela é sempre constante, né? Mesmo a gente não lembrando, como aqui se fala, né? Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar sua liberdade. Então, toda vez que os laços se afrouxam entre o espírito e o corpo material, né, a gente entra nesse estado de liberdade e a gente entra em contato com outros espíritos. E a gente entra em contato com aqueles que são caros ao nosso coração, que já retornaram à verdadeira vida, né, que é a vida do espírito. Né, e esse contato é constante, às vezes conversamos com ele, trocamos ideias. Tem a questão do nosso anjo guardião também, que a gente pode colocar nesse bojo, né, que a gente conversa também com ele, ele conversa conosco, os bons espíritos conversam conosco, sobre muitas situações do nosso cotidiano, né? Então esse contato ele é sempre constante. Então a gente vê os espíritos no estado de emancipação, isso todos veem, todos vão ver, todo mundo vê. Já no estado de vigília... Edivaldo, Oi. licença. Na época que a minha mãe morreu, em 86, dia 5 de julho de 86, aí depois do enterro dela, eu vivia, na época eu não era espírita ainda, aí eu vivia chorando direto, chamando por ela, para ela vir me buscar as netas dela. Nessa época, a minha filha mais velha estava com 6 anos, a minha mais nova estava com 9 meses. Aí teve um dia, uma noite, que eu sonhei com ela no banheiro, um banheiro na época assim, de azulejo, o azulejo era branco, mas o azulejo estava muito sujo, ela sentada na bacia do banheiro, o cabelo dela, quando ela faleceu, ela castanho, estava no ombro, os cabelos dela já estavam pregados na cabeça dela. Aí eu acordei assustada. Aí no outro dia eu perguntei a uma senhora da igreja, ela falou para mim: Magda, pare de chorar pela sua mãe, apenas faça oração para ela, não chore mais pela sua mãe está sofrendo por causa de você. Aí eu parei de chorar, a pulso, aí não sonhei mais com isso, só fiz a oração para ela descansar em paz. É isso mesmo. Mas ela não deixa de vê-la sempre, quando pode, vai estar sempre do seu lado, né? Nessa situação em que você estava mais triste, mais chorosa, por assim dizer, naturalmente ela fica também com uma certa preocupação do seu estado, né? Mas esse é o papel do espiritismo, né? De trazer essa ideia da imortalidade da alma, desse contato constante com outros espíritos, consequentemente com aqueles que são caros ao nosso coração, né? Por exemplo, nesse momento em que estamos estudando, muitos estão ao nosso lado também, se instruindo, nos ajudando, nos inspirando. Também aqueles que são caros ao nosso coração, às vezes, vêm se instruir junto conosco, né? Então, é importante a gente ficar com essa ideia, né? Porque esse contato ele é constante, diário. É claro que os espíritos têm os seus afazeres, né? Aqueles também são caros ao nosso coração, têm seus afazeres, mas sempre eles estão conosco. Em momentos em que estamos reunidos em família, eles também vêm estar junto conosco. Isso a gente precisa, através do raciocínio, ter essa certeza, né? Como fala aqui, quando o corpo repousa, os laços se desprendem, e há essa emancipação da alma, a gente tem um contato com outros espíritos, a gente vai ver os espíritos. No estado de vigília, já não, porque o corpo, ele oblitera, por assim dizer, as faculdades do espírito, né? Então, não é todo mundo que vai poder ver os espíritos no estado de vigília, né? Alguns sim, outros não. A segunda pergunta, Kardec escreve o seguinte: pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Os espíritos respondem: não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. Então aqui, ó,
a gente vai... Tem possibilidade de certas pessoas ver todo tipo de espírito, como ele responde. Tanto os inferiores, como aquele de classe mais elevada. A gente pode ver um espírito superior? Sim, pode. Como a gente vê os inferiores. Como pessoas também vejam os inferiores, né? Então, a gente pode ver qualquer classe de espírito. A terceira pergunta. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm a permissão de fazê-lo ou o querem. Alguém levantou a mão? Fui eu. E esses espíritos bem... Eu tenho uma amiga que ela tem medo, porque enquanto você está vendo um espírito bom, mas quando você vê um não tão bom, que chega a perturbar a visão, é por causa da moral do médium ou porque é sintonia? Não, não vai ser bem isso, né? Tem uma pergunta relacionada a isso que você está perguntando, que está mais lá na frente. Né? Mas, assim, para ela ver, tem um objetivo. Mesmo ela vendo uma coisa que não é tão agradável. Ela não vê, ela vê constantemente ou vê esporadicamente? De vez em quando. De vez em quando. É. Mas aí, conforme ela vai... Ela é espírita ou não? Não. Ela é Não? evangélica. Entendi. É porque tem que ver o que ela está vendo, o que ela vê, né? O que ela narra quando ela traz o relato. Ela não me falou, não. Ela só falou assim, que não viu uma coisa boa e uma vez ela disse que viu um anjo. E da outra vez ela disse que viu um que não sabia nem descrever a cara da pessoa que ela viu, porque ela ficou com medo. Tem que analisar bem o que ela está vendo, né? Que às vezes ela pode não estar vendo com uma certa nitidez, porque acontece, né? A gente não vê como assim, vê, digamos assim, só o contorno do corpo, mas não vê tão nítido, fica meio embaçado. Então aí não tem como relatar o que ela realmente está vendo ali, né? Alguém levantou a mão? Fui eu de novo, Gisele. De vez em quando eu vejo vultos, né? São sombras escuras. E aí, assim, eu acredito que eles não querem que a gente veja, entendeu? Assim, eu e minha irmã, a gente sempre vê. E aí se escondem, né? Na hora que a gente percebe, já se escondeu, assim. Eu já vi nitidamente uma pessoa com uma sombra escura, não dava para olhar o rosto, assim, correndo. E cai, assim, passou por entre a gente, caiu e depois saiu correndo de novo. Várias vezes, assim, essas coisas, assim. Essas sombras é porque eles não querem se apresentar. Mas a gente vai ver, Gisele, né? Que cada um vai ter uma peculiaridade. Nem todos vão ver da mesma forma. Um vai ver nitidamente, outro já não vai ver nitidamente, outro vagamente. Porque alguns a gente vê normal, passando como se fossem pessoas, e outros sombras. E aí sempre alguém vem comigo. É estranho, né? Mas mesmo assim, falar assim, a gente vai ver numa pergunta assim, eu estou vendo do seu lado. Existem muitos que estão do nosso lado, muitos. Como fala Kardec, a gente se acotovela com os espíritos, por assim dizer. Então, existe muito. É muito vago falar que está vendo um espírito do meu lado. Eu estou vendo o espírito do meu lado. Mas e aí? Quem que é? O que ele quer? Entendeu? Assim, como eu falei, fica muito vago ainda, né? Porque a possibilidade da gente conversar também com esse espírito é né? Eu nunca tentei, não. Acho que ainda tem um certo receio. Precisa se esclarecer, né? Estudar. Estudando a obra de Kardec, você vai se esclarecer. E se esclarecendo, você vê que há possibilidade de fazer isso. Porque o que os espíritos vão fazer com você?
É, Nada, entendeu? entendi. A única coisa que eles vão fazer é tentar te influenciar, mas ao Aham, mesmo tempo vai ter espíritos bons e espíritos que querem te prejudicar de alguma forma, tentando te influenciar em coisas ruins. Aí cabe a nós decidir que pensamento eu vou acolher. entendi. Né? E tem muitos exemplos dentro da obra de Kardec que vão nessa direção. Então, assim, Obrigada. quando a gente se esclarece, o medo, ele vai diminuindo. Eu já não tenho mais medo. É igual, eu não lembro, acho que vocês falaram, eu não sei qual foi, ó, e falou que quando você vai ao centro, né, você para de ver. Eu estou frequentando, acho que tem uns 3 meses, eu parei de ver, né? Sim, lógico, semana passada eu senti a presença de um que não era tão bom, aí chamaram a equipe mediúnica e realmente, né? Mas eu não vi, só senti a presença, né? A gente, Mas não. a gente pode fazer uma suposição. Por Ah, exemplo, vamos imaginar que você começou a ver com uma certa frequência os espíritos. Mas isso teve a influência de um espírito bom, né, que queria que você percebesse que existe uma coisa mais além da vida, dessa vida material. sim, eu não sei quem falou que depois que foi para o centro parou de ver, né? Uhum. Que é como se você estivesse chamando, né? A gente vê até aquele certo momento que chama para estudar. Mas entendeu? Às vezes esse propósito, tudo vai ter um propósito. Tudo Aham, vai ter um propósito. entendi. Bom, vamos para a pergunta 3. É isso mesmo. A todos os espíritos é dado manifestar-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão de fazê-lo ou o querem. Então a gente vai ver que aqui existe um certo limite, existe uma ordem, né? Não é só porque o espírito quer se manifestar que eu vou poder vê-lo. Por exemplo, às vezes eu não tenho as condições fisiológicas, por assim dizer, de perceber esse espírito visualmente, né? E tem essa questão que ele coloca, às vezes ele não quer se mostrar, né? Mas tem essa questão da permissão, por assim dizer, e da possibilidade de eu ver, porque, por exemplo, eu não vejo, né? Aliás, teve uma situação que ocorreu comigo também, que eu vi, né? Mas também foi só aquilo foi uma aparição, porque foi eu e mais 2 pessoas que vimos. Depois eu narro para vocês. A quarta. Que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? E isso depende, de acordo com com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou mal. A quinta. Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando para um mau fim? Nesse caso, é para experimentar os a quem elas aparecem. Pode ser má a intenção do espírito, bom o resultado. Aqui responde um pouco as suas indagações, Gisele, né? Sim, responde. Então, assim, sempre tem um bom resultado nesse sentido, entendeu? Entendi. Talvez se você não tivesse visto, ou não acontecesse essa situação com você, essa Não, eu questão não acreditaria. na parte espiritual também não te chamasse Não atenção. acreditaria, porque é igual quando eu converso com meus colegas, eles falam, mas eu não acredito na vida eterna, alguma coisa assim. Aí eu Uhum. falei, eu acredito porque eu vejo. Aí eu relato para eles, eles olham assim, nossa, assim, fica tipo em dúvida, né? Uhum. Eu acho Tem gente que vai ver e não acredita. Tá vendo, mas não acredita. é, meu cunhado, ele é evangélico e não acredita. Ele vê também. Uhum. Mas faz parte, cada um está no seu tempo. Sexta questão. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. Aí tem a pergunta A dessa sexta pergunta. Que visam os que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas
que deles guardam saudade, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmo a assistência. Então, aqui entra no que a gente estava comentando no começo, né? Essa questão de ver pessoas que são queridas ao nosso coração, né? Tem essa questão... Seu vô Paulo, velho, você sabe disso. Eu vou falar, ainda... Tem um áudio aberto. Eu já fechei. Tá. Então, tem esse papel, né? Essa visão, como fala na pergunta, que visam os que vêm com boa intenção. Então, falou na pergunta anterior, que é porque esses espíritos aparecem com má intenção, é para amedrontar, e muitas vezes para vingar-se, mas quando a gente vai se esclarecendo, já não se amedronta tanto, a gente pode se assustar no sentido de, quando chega uma pessoa perto de nós de supetão, a gente se assusta, né? Mas depois olha, vê quem é a pessoa, pronto, passou aquele susto, né? E quando a gente vai se esclarecendo, entra na mesma questão. Às vezes a pessoa que é dotada dessa faculdade, pode ver um espírito, assustar de um certo momento ali, na primeira vista, mas depois percebe quem que é, aquilo já não incomoda mais. Eu tenho um amigo que uma vez ele estava falando que entrou no quarto dele um espírito com as feições do diabo mitológico, né? Entrou no quarto dele, aí ele ficou olhando para o espírito, e o espírito falou assim para ele, mentalmente, né? Falou, você não tem medo de mim? Aí ele disse, não, eu sei quem você é. Aí, ele disse que na hora ele se transformou no que realmente ele era, ele se mostrou, né? E ele conversou rapidamente e ele foi embora. Até porque ele não ficou com medo, né? Tem certos espíritos que querem se divertir também nessa situação. Mas tudo tem um limite, tudo vai com a permissão de Deus. E essa questão desses que são caros ao nosso coração, então a gente pode vê-los, né, em estado de vigília, mas a gente também pode ver, e isso acontece muito frequentemente no estado de emancipação da alma, né, durante o sono. Então ele vem nos dar conselhos, e às vezes pedir assistência, pedir prece, né? Pode haver relato de pessoas que falam, eu vi o fulano, ele me falou que estava precisando de prece, queria que fizesse prece por mim. Alguém levantou a mão? Fui eu. Meu pai, quando faleceu, no cemitério, a minha irmã viu meu avô. E aí, ele falou para minha irmã, não se preocupe não, que eu vou cuidar dele. Eu achei tão interessante, eu falei, onde ele estava que eu não vi? Pois é, só ele viu, né? Quem foi que viu mesmo? Minha irmã, meu pai faleceu, aí minha irmã, na hora do velório, né, do enterro dele lá, ela viu meu avô. E aí meu avô falou para ela que ela não se preocupasse não, que ele ia cuidar dele. E você não viu? Você estava lá? Eu estava lá. Perto dela ou não? Eu estava perto, não, estava assim, de frente para ela. E ela disse que vovô estava do meu lado. E eu não vi. Eu não vi. Mas... Então, um interessante relato de alguém muito caro ao coração, que vem trazer boas palavras, vem trazer um bom conselho, né? Dizer, não se preocupa que ele vai ficar bem. Isso, como eu falei, é uma certeza. Isso. Vamos para a sétima. Pode falar. Outra dúvida. Quando a gente vê uma pessoa que ainda não faleceu, né, não desencarnou, o meu cunhado ele teve um aneurisma. E aí ele ficou internado 7 dias, depois ele teve um outro aneurisma, e aí ele já estava quase desenganado. E aí eu fui para a casa da minha irmã, e aí minha irmã falou assim, não, pega uma roupa que... A gente já achava que ele ia desencarnar. Aí ela falou, não, pega uma roupa dele lá no quarto, que ele gosta muito de tal roupa e tal. Eu já estava preparando as coisas, né? Aí eu fui ao quarto deles, pegar a roupa, e aí, assim, eu estava de costas, e eu vi ele entrando com um outro espírito, né? Não dava para ver o rosto do espírito que ele entrou, porque ele estava todo iluminado, com luz branca em volta, né?
E aí ele olhou assim para... Ele falava comigo, cuida da Galzinha, cuida do Matheus, não deixa eles sozinhos, não. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou cuidar, não sei o quê. Aí eu comecei a chorar, né? Porque eu já sabia que ele ia embora. Só que ele não foi. Aí levaram ele para cirurgia, fez tudo. Hoje em dia ele está zerado, né? Um médico falou que ele só tinha 10% de chance de sobreviver e sobreviveu. Não está vegetando, conversa, anda normal. Ele só aposentou, né? Ele era professor e aposentou. Você pode ter visto ele? Pode. Isso é uma possibilidade de ter visto ele realmente, porque ele entra nesse estado de emancipação da alma, né? O corpo, ele relaxa, dorme, por assim dizer, mesmo ele estando num coma, digamos assim, e os laços se afrouxam e o espírito dele fica mais livre. Uhum. Agora, essa situação que seria interessante, ele ter falado isso para você e não ter acontecido. E ele não foi. Bem assim ele não foi. Aí é um pouco complicado a gente responder, a gente não sabe muito bem o que pode ter acontecido ali, ou às vezes ele não sabia, ou estava confuso também, porque há relatos, por exemplo, dentro da revista, de pessoas que apareceram para outros, parentes seus, e falando, eu desencarnarei, assim, relatou tudo, falando, e aconteceu, né? E veio acontecer. Mas isso é uma prova dessa possibilidade do contato, né, com o mundo espiritual. Você viu em estado de vigília, né? Você viu ele entrando, viu que ele estava com Isso, ele estava no hospital, né? Na verdade, ele estava na casa da minha irmã, a gente estava arrumando as coisas dele, né? Minha irmã achava que ele já não... Porque ele deu 2 aneurismas, né? E ainda não estava esperando um leito de TI. Aí chamaram ela, né, para conversar, os médicos. Aí ela falou, eu acho que ele já me chamaram para doar os órgãos, não sei o quê. Aí... Entendi. Que a possibilidade de você vê-lo, dele ir até você, sim. Agora, saber por que não aconteceu o que ele falou é mais complicado. A gente tem uma resposta. Entendi. Bom, a 7ª questão. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Estando o homem constantemente cercado de espíritos e vê-los a todos os instantes, o perturbaria, embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age livremente. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem. Se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho, sabes muito bem, existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses, não te preocupes, deles se encarrega Deus. Aí tem uma nota de Kardec. Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam, donde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, entra aqui no que a gente já comentou, a gente praticamente se acotovela com os espíritos, né? E se a gente pudesse ver essa multidão, por exemplo, na rua, dentro dos lares, isso realmente nos perturbaria. Acaba que tiraria um pouco, ou pelo menos exerceria uma certa influência, ou uma influência muito grande em nosso livre-arbítrio, né? Não vou fazer porque tem gente me olhando. Então, isso atrapalharia um pouco. Mas existe uma multidão que a gente se acotovela. Aqueles que são dotados dessa visão espiritual, né, acaba que eles não veem tudo, porque se vissem tudo, essas pessoas poderiam entrar num estado de perturbação. A época de Kardec teve um médium chamado Adrien,
né, que ele via com bastante nitidez. Ele descrevia, né, para Kardec, ó, esse espírito ele tem um rosto assim, é fino, é redondo, ele é alto, baixo, magro, ele está com tal roupa, ele está dessa forma, e ele via na rua. Kardec foi num teatro com ele, e ele foi descrevendo para Kardec os espíritos que estavam lá, né? Kardec conversou com o espírito através dele, do Adrien, né? Então, ele não via tudo, 100%, mas ele via a grande maioria dos espíritos que estavam ali, né? Então, os espíritos vêm nos esclarecer que se fosse para a gente ver tudo, a gente ia se perturbar. Então, a gente vê pelo relato de vocês, que trouxeram para nós, que vê-se uma pequenina parcela, né? Eu vi alguém, eu vi um espírito, mas não é uma coisa constante, né? E não vê todo mundo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Uma vez na sala de passe, eu tive uma dúvida, eu falei assim, nossa, será que realmente tem aqui os espíritos ajudando a gente? Aí eu fui dar passe numa pessoa, e quando eu terminei, do lado eu só vi a mão e a manga, sabe? Uhum. E aí me chamou a atenção porque era muito brilhosa, não era nem branco, nem era prata, era um brilho que eu não sei explicar. Aí eu virei para ver quem era a pessoa, e aí não tinha ninguém. Aí veio no pensamento, tá vendo que tem ajuda? Alguém quis te dar uma prova aí, hein? Mas e agora, isso é uma certeza para você? Depois de ter visto isso ou não? Ou ainda tem dúvida? Não, assim, eu não quero provas, eu sei que existe. Uhum. Mas, assim, pode ser também fruto da minha imaginação, entendeu? Como diz na pergunta anterior, né? Pode ser fruto da minha imaginação. Eu quero não quero prova, não. Não quero. Eu entendo. Uhum. Pode ser realmente o fruto da sua imaginação, né? Assim, mas você estava pensando isso na hora? Assim, né? Não, estava não. São questões que você pode se perguntar, né? Peraí, raciocinar em cima da questão, né? Até porque a gente vai estudar depois no Laboratório do Mundo Invisível essa questão das criações fluídicas. Eu tenho um amigo que uma vez ele estava relatando que ele estava numa reunião mediúnica e ele falou que ele tem medo de galinha. É um medo interessante, né? Ele tem medo de galinha. Aí ele disse que de repente ele estava lá e viu uma galinha andando dentro da sala. E aquilo foi gerando uma certa apreensão nele. Mas o que vocês acham? Vocês acham que existia essa galinha? Ué, pode ter sido um espírito brincalhão, né? Fazer medo nele. Ou então, Então essa galinha não existia, por exemplo. ele devia estar com algum outro medo. Uhum. E aí uma coisa puxou a outra. Eu penso. Como que aquela visão ou como que aquela galinha poderia ter aparecido lá para ele ver? Alguém consegue explicar? Eu penso assim, que antes da reunião mediúnica, Uhum. algo aconteceu que chamou esse medo dele de galinha, da galinha. Uhum. E aí, durante a reunião, ele viu a galinha. Sim. Não sei assim direito. É feita uma conhecida minha que ela tem medo de cobra. Uhum. E na reunião mediúnica, ela é esclarecedora. O médium que foi da reunião, que foi dar a comunicação, diz que o espírito que estava junto dele tinha o formato de uma cobra. E ela começou a conversar com o espírito e estava com medo, porque ela percebeu que fosse como se o cara fosse uma cobra, entendeu? Uhum. Mas eu acho que serve de dominar o medo. Eu penso assim. Você tá...
Sim, essa questão do controle, por assim dizer, do medo, vem através do esclarecimento. Quando você não conhece tal situação ou tal coisa, natural a gente ter um certo receio, um certo medo, né? Mas quando a gente conhece melhor aquela coisa ou aquela situação, a gente tende a controlar melhor esse medo. Esse medo não vai embora, mas você sabe como que é o processo, né? Por exemplo, essa questão da criação fluídica, que vai ser estudada mais à frente lá no laboratório do mundo invisível, os espíritos criam fluidicamente, mas não condiz com a realidade, não é uma realidade. Aquilo não existe no mundo espiritual, que lá vai falar sobre a tabaqueira, né? Não vai ter a tabaqueira no mundo espiritual. Foi uma criação fortuita, né? A partir do momento que o espírito não pensa mais daquilo, aquilo desaparece, por assim dizer, né? Então, a resposta que a gente pode ter em relação a essa visão que ele teve foi: alguém percebeu, como você falou, né, desse medo dele, e criou fluidicamente essa galinha. E ele viu, mas para gerar esse medo, para gerar um desconforto nele e para gerar uma desconcentração, né, para ele não ficar no trabalho em si. Muito provável que tenha sido isso. Porque se a gente for analisar, a galinha existe? Não, não existe. Se a gente pensar assim, peraí, mas estou vendo uma galinha, eu tenho medo de galinha, mas ela existe? Não, galinha não existe. Não vai ter um animal no mundo espiritual. Então, quando eu tenho esse raciocínio, quando eu vou pensando nisso, eu vou deixando um pouco de lado essa insegurança. Se não existe, bom, deve ser criação de alguém. Alguém pode estar tentando fazer com que eu fique com medo, né? A gente pode pensar dessa forma. Alguém levantou a mão? Eu, Edivaldo, Pode falar. Regina. Só que você falando nessa questão aí do seu amigo, que ele viu a galinha no trabalho mediúnico, né? Uhum. E aí eu fico pensando, ali na hora do trabalho mediúnico, não tem toda uma proteção dos mentores ali do trabalho? Aí como que eles permitem que nesse momento o espírito venha provocar um medo no médium, então, né? Porque não sei se ali seria o momento. Não sei se eu consegui fazer você entender, assim, a minha dúvida. Entendi. Nesse assunto, a gente precisaria estudar mais sobre isso, né? Precisaria de mais tempo, né? Porque se a gente for pensar assim, ó, o capítulo, a influência do meio, se eu não me engano é isso que está aqui no livro dos médiuns. Só ver aqui rapidão. Acho que é a influência do meio que Kardec vai trabalhar. Como que surgiu essa questão da influência do meio, né? Kardec estava numa sessão lá na Sociedade Espírita de Paris, e isso está relatado eu não lembro qual o ano da Revista Espírita, isso está num boletim da Sociedade Espírita de Paris. E se manifestou, ou um espírito falou, dizendo-se que era São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Kardec percebeu que não era São Luís. Então, depois, numa outra reunião, já não com aquela, ele fez uma reunião particular, ele, através de um outro médium, ele evocou São Luís e perguntou se era ele. Ele falou que não. E até Kardec pergunta assim, mas como você deixou? Kardec vai fazendo certas perguntas muito interessantes a São Luís, e aquilo também foi aprendizado, né, para o próprio Kardec. E São Luís até responde assim, você não percebeu? Ele disse, sim, então tá bom, não se importa muito com isso, né, você percebeu que não era eu. Então serve de aprendizado. A gente tem que analisar tudo o que vem do mundo espiritual, né? Então, assim, precisaria se debater com mais profundidade sobre essas questões, porque tem muita coisa que a gente pode se indagar a respeito disso, do que você narrou, né? Porque tem muitas reuniões
em que há relatos, por exemplo, eu participei uma vez de uma reunião de uma médium que começou a ver cobra no chão, né? Ela viu um monte de cobra e ela tinha medo de cobra, né? E ela começou, interessante que ela levantava as pernas assim, eu fui conversar com ela foi relatando, tem um monte de cobra, tem um monte de cobra, e cabe essa pergunta aí, né? Peraí, mas existe a cobra? Não, não existe a cobra. Então, alguém está criando para ela ver e para gerar esse medo, mas por que deixaram? Assim não dá para responder com uma certa profundidade. Vai aprofundando mais, né? Porque aí também a gente sabe que também pode ter o animismo, né? Que começa Sim, também a ser uma coisa do próprio médium. Então, assim, porque a gente que trabalha na sala mediúnica, a gente tem que ter essa confiança de que os mentores estão ali, né? Que nada possa vir a atrapalhar o trabalho nem o desenvolvimento do médium. Até porque quando o médium não está muito bem, né, ou ele já passou por alguma coisa, um medo, né, igual foi relatado antes aí, que venha prejudicar o trabalho, o próprio desenvolvimento do médium, a gente sabe que ele fica isolado, né, Divaldo? Então, assim, é muito profundo isso aí. Se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai para várias vertentes aí, né? Mas é só porque me veio essa dúvida aí na hora, não vamos aprofundar muito não, porque às vezes tem gente no grupo aí que ainda não fez o desenvolvimento mediúnico, né? Pode ficar com certo receio, mas a a gente gente vai estudando para poder ir aperfeiçoando, né, o nosso aprendizado nisso aí. Uhum. O que é mais importante é a gente se instruir, né? Principalmente dentro da obra de Kardec, ver os exemplos que tem dentro da revista que são extremamente interessantes, ver como que era a relação do grupo mediúnico, digamos assim, com os espíritos, como que era a relação, por exemplo, Kardec sempre, isso não acontecia só na Sociedade Espírita de Paris, acontecia em reuniões particulares, familiares. Kardec sempre orientava os médios de fazerem a evocação do seu próprio anjo guardião. A gente vai chegar lá na parte do desenvolvimento mediúnico, mas vocês vão perceber que a primeira coisa que Kardec sugere ali é que você chame para perto de você, no caso o médio, um bom espírito, o seu anjo guardião. Então, ele fala para você ter esse contato mais próximo com o seu anjo guardião, né, que é um espírito superior, que é um espírito da segunda ordem, que é um espírito bom. Então, as reuniões sempre começavam dessa forma. Mas não é, como eu falei agora há pouco, não era só na Sociedade Espírita de Paris, eram reuniões, outras sociedades que estudavam as obras de Kardec, em reuniões particulares, em reuniões familiares, tudo era feito dessa forma. Por isso que a gente precisa realmente se instruir. É muito importante a gente se indagar. Peraí, mas como que está acontecendo? Por que aconteceu isso? E a gente tentar ver se dentro da obra de Kardec tem falando sobre o assunto. Né? É importante essa indagação, a gente se indague, se pergunte, reflita, que faça essa reflexão em cima de certas coisas que nos acontecem dentro da reunião mediúnica, no nosso dia a dia, no relacionamento com outras pessoas. Então, essa parte reflexiva que Kardec vem nos ensinar, que a gente se indague, se pergunte, peraí, mas como? Como que aconteceu isso? Por quê? E tente ir a pouco e pouco estudando e buscando as respostas. Mas, como eu falei, levaria muito tempo para a gente entrar nesse assunto, e dentro dos próximos estudos, acho que dá para a gente ir a pouco em pouco entrando nessa questão que você levantou. Bom, a oitava. Uma vez que há inconvenientes em vermos os espíritos, por que em certos casos isso é permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte, a visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado e não oferecer os inconvenientes da visão constante. Então, aqui, assim, o que fica muito para nós é essa questão. A gente tem pessoas que vão ver coisas que vão incomodar, sim, mas a gente não pode esquecer disso daqui, para testar a presença de amigos ao vosso lado.
A gente tem que ver por esse lado também, né? Às vezes as pessoas chegam, eu estou vendo alguns espíritos que estão me incomodando, que estão me perturbando através dessa visão, e a gente pode chegar com essas pessoas e falar, mas também tem um espírito bom que está com você. Ele está junto com você. Tenha certeza disso, que ele está junto com você. Que a gente dá o contraponto. Por quê? Porque, às vezes, essas pessoas que não são tão esclarecidas, elas acabam alimentando esse medo dentro delas, sabe? Essa agonia, esse incômodo que certas visões podem trazer. Mas a gente também tem essa certeza que tem amigo do nosso lado. É importante a gente ficar com isso em mente. A 9ª. Nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Então, como eu falei, assim, o corpo físico, ele oblitera as faculdades do espírito. A 10ª. Será racional assustar-nos com a aparição de um espírito? Essa pergunta aqui é muito interessante para todos nós, né? Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. De novo. Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Demais, podendo os espíritos, como podem ir. Demais, podendo os espíritos, como podem ir a toda parte. Não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo ao mal. Aí Kardec coloca uma nota. As pessoas que, quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo, raramente se apercebem da causa de seus pavores. Não seriam capazes de dizer de que é que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens do que com os espíritos, porquanto um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite, em seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada, que ela julgou estar em sua presença uma pessoa de sua... que ela julgou estar em sua presença uma pessoa, e a sua primeira sensação foi de terror. Certificado que não havia pessoa alguma, disse: parece que é um espírito. Parece que é apenas um espírito. Posso dormir tranquila. Alguém gostaria de comentar essa resposta dos espíritos e a nota de Kardec? Em relação ao medo? A perguntar? Edivaldo, é relativo isso, né, de dormir tranquila, né? Porque a minha irmã, ela às vezes acorda assustada e dando gritos, como se fosse uma pessoa sufocando ela, sabe? Aí a gente fala: Cristiane, leia o Evangelho. É tanto que ela começou a frequentar a comunhão espírita, mas ela se assustava de noite, porque ela via o irmão em cima dela, sufocando ela. E ela não tinha força para tirar ele de cima dela. Aí, assim, ela poderia morrer com isso? Não, ela não morre com isso. Até porque, se a gente for pensar assim, ele estava em cima dela, né, ela poderia estar meio dormindo e acordada. Pode ser essa sensação. Às vezes, tem certos espíritos que tentam amedrontar, né?
Mas como eu falei, ela tem um bom espírito sempre do lado dela, ela pode pedir ajuda a ele, né? E quando ela vai dormir, os laços se afrouxam, ela vai se emancipar, ela sai do corpo físico. Se ela puder ler depois, acho que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar das preces, tem muitas preces ali interessantes, que da qual Kardec comenta. E pouca gente lê essa questão das preces, né? Pouca gente reflete em cima disso daí, né? Tem a prece para o anjo guardião, que é interessante refletir em cima dela, né? Mas conforme ela vai fazendo esse esforço da própria instrução e da própria melhora, isso às vezes tende a se sanar, né? Como ela vai compreendendo melhor as coisas, a tendência às vezes é sanar. Não sei se eu respondi a sua indagação. Respondeu sim. Bom, a 11ª. Poderá aquele a quem o espírito apareça travar com ele uma conversação? Perfeitamente. E é mesmo o que deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem é ele, quem ele é, o que deseja e em que lhe pode ser útil. Se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunhar, que se lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Pergunta A dessa 11ª. Como pode o espírito, nesse caso, responder? Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva, na maioria dos casos, porém, pela transmissão do pensamento. Então, aqui, ó a questão como é importante esse esclarecimento, né? Quando os espíritos respondem que se a gente pode travar uma conversação, ele fala perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso. Quando a gente desconhece sobre o assunto, né, é natural ficar com muito medo e querer até sair correndo de perto, né? Quando a gente tende a conhecer melhor, saber também que existem os bons espíritos que estão do nosso lado, né? Apareceu uma pessoa, como falou, trouxe o caso daquela senhora, ela viu, de primeiro momento ela ficou assustada, né? Será que entrou alguém dentro de casa? Depois ela olhou, não, é um espírito, acho que é um espírito. Posso dormir tranquila. Uma vez eu morava sozinha à época, a casa de madeira, na minha cidade. Eu cheguei do trabalho à noite e fui jantar, tomei um banho, depois fui deitar para dormir. E, de repente, eu comecei a escutar passos, assim, vindo da sala, sabe? Como a casa de madeira faz barulho. Aí começou a dar passo, e parou bem na porta do quarto. Aí eu olhei lá para a porta, mas não via nada. Aí eu falei assim, eu só quero dormir. E dormi. Depois não aconteceu mais nada. Mas nessa época eu não conhecia o espiritismo. Né? Não conhecia. Foi meio que instintiva a coisa, sabe? A forma com que eu falei. Então, assim, quando a gente vai se esclarecendo, a gente vê que há possibilidade dessa conversa, como o relato desse meu amigo que eu trouxe, que entrou um espírito no quarto dele com as feições do diabo mitológico. Ele começou a conversar com ele, tá? Quem você é? Você quer alguma coisa? O que você está fazendo aqui? Né? Então, quando a gente começa a ter essa postura, né, depois de um certo esclarecimento, naturalmente, mesmo aqueles que querem tentar nos impor medo, eles tendem a não vir mais, porque a gente já não vai ter... Aí vai chegar se mostrando de tal forma para tentar imprimir um certo medo, a gente vai dizer, eu sei quem você é. Né? A tendência é ele se afastar e não fazer mais. Alguém levantou a mão? Foi o Edvaldo, Paulo. Pode falar, Paulo. Eu tenho experiências pessoais na família, né? Inclusive depois constatado, né, com as bênçãos da espiritualidade que veio através de comunicação de entes queridos, em que, na maioria das vezes, eu não estou dizendo todas as vezes, mas na maioria das vezes que a gente sonhava com alguém nos atormentando, uma pessoa conhecida, uma pessoa, assim, raivosa, digamos assim, né? Belicosa, ali era uma construção da nossa mente,
sabe? Esse medo que vinha através de sonhos, pensamentos. E aí, não vou citar aqui o nome, né? Mas pessoas da família diziam assim: ah, mas eu sonhei muito real, fulano me perseguindo. Esse fulano já morreu, já desencarnou, né? E, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai criando coisas, né? Obviamente que sim, os espíritos podem nos influenciar, só que às vezes a influência vem de um espírito terceiro que a gente nem imagina, sabe? Aí vincula a nossa mente aquele personagem, né? Que a gente já tem uma facilidade de acreditar e ter medo daquele personagem quando vivo estava, e aí a gente começa a desencadear um processo sem fim, né? Por isso que esse processo de autoconhecimento ele é tão importante, até mesmo nesses processos mediúnicos, porque às vezes é um espírito que se apresenta como se fosse outro, justamente para causar esse incômodo, né? Trazer um tanto quanto esse medo. Isso mesmo, Paulo. A 12ª, né? Espíritos que aparecem com asas, penas, realmente, ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparece da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão com trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, com atributo da categoria espiritual a que pertencem. Então, a gente vê aqui que pessoas vinculadas a determinadas religiões vão ver certos espíritos com certas características, e assim sucessivamente, né? Então, às vezes a gente tem certas tendências, certos gostos, e aquele espírito, ele aparece daquela forma. Mas não quer dizer que ele tem. Por exemplo, vai ter asa um espírito? Não, não precisa de ter asa, mas pode aparecer alguém com uma aparência, né? Com uma certa aparência, para gerar uma certa impressão naquela pessoa. É igual essa questão que eu falei do diabo mitológico, né, que apareceu para esse meu amigo. O espírito tinha chifre, tinha um tridente? Não, não tem aquilo. Né? Depois ele se mostrou quem realmente ele era, né? A partir do momento que esse meu amigo percebeu. Alguém levantou a mão? Fui eu. Pode falar. Edivaldo, então, assim, aquela aparição que teve lá na França, me esqueci, que surgiu aquela que apareceu, que foi Nossa Senhora que pediu para cunhar, para fazer aquela medalha milagrosa Nossa Senhora das Graças. Então, foi uma aparição por causa que quem viu foi uma freira. Se fosse uma pessoa, uma espírita, talvez não fosse Nossa Senhora, fosse ia ver o anjo de guarda, o mentor. Isso. Isso entendi. Mesmo. É desse jeito. Então, ela vai ver com as suas próprias concepções, né? Que entra essa questão do que o Paulo falou aí, né? Muitas coisas são nossas próprias criações, né? Muitos sonhos, né, que a gente tem são as nossas próprias preocupações. Tem um caso na revista que Kardec pega de um jornal de uma pessoa que começou a escrever os relatos do que ele estava vendo. Então, teve um dia que ele começou a ver só uma luz, aí depois apareceu um menino, depois apareceu alguns animais, apareceu isso, apareceu aquele outro. E Kardec depois fala um pouco sobre o assunto, tanto que ele fala, né? Não vai ter animal na erraticidade. Então, ele teve uma criação fluídica. Muitas das coisas foram de preocupações do próprio cotidiano dele. Né? Muitas das coisas foram sobre isso. Tem um outro texto de Kardec intitulado Um Sonho Instrutivo. Esse é muito interessante, isso está na Revista Espírita também. E Kardec fala com, se eu não estou enganado, é o doutor Demer, não sei se é bem essa pronúncia, estou aportuguesando o nome. Doutor Demer, é isso mesmo,
ele tinha desencarnado um pouco antes de Kardec, e ele ajudou muito Kardec, principalmente no período em que Kardec esteve muito doente. E Kardec pergunta para ele que ele estava tendo uns sonhos meio confusos e tudo, mas ele sabia que eram coisas de preocupação dele próprio. Mas ele teve um sonho muito interessante. Ele narra o sonho e pergunta para o Dr. Demé se aquilo era verdade, né? Se tinha realmente acontecido aquilo lá. E o Dr. Demé até fala para ele, ó, se eu te falar alguma coisa agora, vai ser opinião pessoal. Eu vou me informar com fontes seguras, depois eu volto, você me evoca, eu volto e eu te trago o resultado da minha pesquisa. E assim aconteceu. Mas isso está lá na Revista Espírita com esse título, Um Sonho Instrutivo. 13ª. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam, ou que vêm ao encontro deles. Então, assim, a gente pode ver essa questão dos nossos parentes, a gente pode ver uma pessoa que a gente não conhece nessa atual existência. A gente pode dizer assim, eu sonhei com tal pessoa, mas eu não conheço quem que é, mas no sonho eu sabia quem que era, mas eu não lembro, não sei quem que é essa pessoa. Às vezes são pessoas, são afeições nossas que estão no mundo dos espíritos, que estão na realidade que a gente já procura, porque gostamos muito dela e vice-versa. Ou pode ser pessoas que estão encarnadas em outro país, vivendo as suas provações, suas expiações, com busca do progresso, e no momento de emancipação, tanto dela quanto minha, a gente se busca, a gente se encontra, a gente conversa. A gente vai ver que isso é uma coisa muito natural. 14ª. Não poderiam os espíritos zombeteiros tomar a aparência das pessoas que nos são caras para nos induzirem em erro? Somente para se divertirem à vossa custa, tomam eles aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Então, a gente vê aqui que tudo tem seu limite, né? Compreende-se, a 15ª, compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em que se pensa. Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos. Os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho, e, malgrado ao desejo que tenhais de vê-los, pode dar-se que obstem a isso causas independentes da vontade deles. Frequentemente, é também uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo. Quantas pessoas que vos são indiferentes, se é certo que nelas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Lá tendes uma multidão de conhecidos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. É a nota de Kardec. Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões, podemos, sem dúvida, lançá-las à conta da alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm por meio de sinais diversos revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Tem-se visto cavalos empinarem e recusarem
e recusarem caminhar para frente, por motivo de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Embora se admita que a imaginação desempenhe aí algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém certamente negará que ela nada tem que ver com o caso, quando este se dá com os animais. Acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonhos são sempre efeito de nossas preocupações, quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos, conforme se verifica frequentemente com aquilo em que mais pensamos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa resposta? Sobre a pergunta 15. Essa questão da nota de Kardec aqui é bem interessante, quando ele coloca aqui, ó, quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos, sem dúvida, lançá-los à conta de imaginação. Então, ele está falando para nós que mesmo essas questões de sonho e outras coisas que nos acontecem devem ser verificadas, devem ser raciocinadas sobre o que ocorreu, né, para podermos analisar se aquilo tem uma certa veracidade ou não. Por exemplo, foi narrado no começo, né, eu vejo pessoas, às vezes, estão na rua, mas eu não sei se realmente são elas. Eu não tinha como eu averiguar isso daí. Mas eu vi dentro da minha casa também. Não foi só eu que vi, foi uma outra pessoa que viu também. Mas as outras não viram essa mesma pessoa. Então, aí a gente vê que há a possibilidade de averiguar o caso. Vamos para a 16ª. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem do mesmo modo quando estás de perfeita saúde. Simplesmente no estado da doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade do espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Olha o Kardec indagando, né? Porque ele soube de certos relatos, ou presenciou relatos de pessoas que estavam doentes e começou a ver os espíritos, e ele faz essa pergunta aos espíritos, né? E os espíritos vêm respondendo, né? Os laços se afrouxam quando a pessoa está mais doente. E isso acontece também no caso da emancipação da alma quando dormimos. 17ª. As aparições espontâneas parecem mais frequentemente em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem essa espécie de manifestação? Dá-se-a tenhais o registro histórico de cada aparição? Dar-se-á que tenhais o registro histórico de cada aparição? As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos de conformidade com o povo e cujos seios se verificam. Nos, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médios escreventes. Noutros abundam os médios desta natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. A 18ª. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Pela mesma razão, porque vedes durante a noite as estrelas e não as divisais em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas errôneo é supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri os que têm tido visões e verificais que são em maior número os que as tiveram de dia. As meninas que relataram aí a questão da aparição, por exemplo,
Aqui relatou que viu a pessoa saindo do muro. Isso aconteceu durante o dia ou durante a noite? Foi de dia. Eu estava indo para a campanha. Campanha do Quilo, Alta de Souza. Do Quilo. Ó, aqui tá a resposta, né? Porque muita gente fala que vê à noite, né? Mas aí os espíritos respondem, ó, muita gente vê durante o dia, né? Mas, assim, a claridade pode gerar uma certa dificuldade para essa aparição, né? Porque acaba para a pessoa ver, para ela ver um espírito, esse espírito tem que, é o que a gente chama hoje em dia de materializar, sabe? Só que muitas das vezes ele não fica nítido para todo mundo. Isso vai ser tratado mais à frente também. Eu fiquei pensando, Edivaldo, será que podia ser o meu mentor? Não, porque era novinho, né? Não precisa ser... Se bem que, assim, você viu uma pessoa que se mostrou como nova, né? Mas eu acho muito pouco provável que seja seu mentor. Às vezes você viu alguém do cotidiano ali, sabe? Que está andando e ia lá pro centro mesmo. Um espírito, no caso, né? Uhum. E Mas você quem acabou disse vendo. que o mentor precisa ter cara de idoso ou velho, né? Ou mais velho que a gente, às vezes. Não, né? Eu lembro do filme de Emmanuel, em que ele aparece assim com um estereótipo bem jovem, né? E ele acompanha Chique e o estereótipo dele não muda. É isso mesmo. Verdade. Para isso, pouco importa para esses espíritos, sabe? Que ele vai ser um espírito superior. Ele vai se mostrar, às vezes, do jeito que a gente gostaria de vê-lo. Sabe? Então, ele pode se mostrar daquela forma. O mais importante, o que é? É a gente analisar o que ele está falando para a gente. O que esse espírito está me falando? Que eu estou supondo que seja meu anjo guardião. Está condizente com o espírito dessa hierarquia? Então, é muito importante a gente analisar tudo que vem do mundo espiritual. Isso é repetidamente sugerido pelos espíritos superiores, pelo Erasto, por São Luís. E tem muitos exemplos que Kardec traz nesse sentido. Ele analisava tudo que vinha do mundo espiritual, tudo. Então, assim, você pode falar com seu anjo guardião? Pode. Às vezes isso requer um pouco de treino, né? Essa questão de analisar o que os espíritos vêm te falar. Se ele falou alguma coisa que gere dúvida a você, por exemplo, você indagá-lo. Peraí, mas eu não entendi isso daqui. Por que você falou dessa forma? Por que você falou isso? Se for um bom espírito, ele não vai se incomodar de te responder. Em nenhum momento ele vai se incomodar. Ele vai lá com paciência e te responde, não, assim. Agora, se for um espírito tentando nos enganar, ele já pode se incomodar. Ele já pode querer impor a ideia dele. Né? E quanto mais a gente analisa essas questões, essa conversa, mais barreira a gente impõe sobre esses espíritos que estão tentando nos enganar, que isso é constantemente. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente no estado estático? Pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais, entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde num estado próximo ao êxtase, estado que lhe faculta uma espécie de dupla vista. A 20ª. Os que veem os espíritos, veem-nos com os olhos? Assim o julgam, mas na realidade é a alma quem vê, e o que o prova é que os podem ver com os olhos fechados. Isso daqui, acho que todo mundo pode... Muita gente aconteceu isso, né, de estar dentro da reunião mediúnica, com o olho fechado, e dizer assim, eu estou vendo o espírito assim. E muita gente julga que vê com os olhos, mas não vê com a alma, né? 21ª. Como pode o espírito fazer-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito.
Pode o espírito, propriamente dito, fazer-se visível, ou só pode com auxílio do perispírito? No estado material em que vos achais, só com auxílio de seus invólucros semimateriais pode os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sobre esse envoltório que aparecem, às vezes com uma forma humana, ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz, como na obscuridade. A 23ª. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação, para que vós faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. Então, ele fala dessa combinação do fluido, né? Tanto o fluido animalizado do médium, quanto o fluido do próprio espírito. Eles se juntam, por assim dizer, e ele pode se tornar visível. O espírito pode se tornar visível. Então, assim, esse termo condensação foi-se falado mais para que a gente possa compreender, mas não é uma condensação que ocorre, né? É uma outra coisa que ainda é difícil para a nossa compreensão. Bom, pessoal, foram as 23 perguntas. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Não? Fez sua aula, Edivaldo. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Excelente, bastante participativa. Obrigado a todos. Obrigado, Edivaldo, obrigado aos colegas. Eu gostaria de chamar um voluntário ou voluntária para fazer a nossa prece de encerramento. Quem pode fazer? Viu alguém levantar a mão aí? Oi, Cleide, por favor, pode nos conduzir. Então, vamos serenar mais os nossos corações, levar mais nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Senhor, pela oportunidade bendita de nos reunirmos em Teu nome, em busca dos Teus ensinamentos, para ampliar mais um pouco a nossa capacidade de Te entender melhor e entender aqueles que nos rodeiam. Agradecemos, Senhor, a vida e pedimos ao Pai por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles que se encontram, Senhor, na guerra. Consola, ó Pai, os corações destes irmãos e abre, Pai, um pouco a mente destes governantes. Que a Tua paz e Teu amor, que envolve todo o universo, todo o recanto da terra, envolva todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, Senhor, gratidão por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, queridos irmãos, com muita paz e que todos tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, pessoal. Gratidão. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Obrigada. boa Edivaldo. noite. Tudo de Boa bom. noite.